estudo dos parágrafos 1º e 2º. Eu vou sentar e vou ler. E você vai acompanhar a leitura com muita atenção. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando. Agora a legislação vai dizer para a gente as hipóteses em que as provas derivadas das ilícitas serão admitidas. Então, repetindo, vamos bem devagar, mas presta atenção, depois você não vai entender. São inadmissíveis as provas ilícitas por derivação. Repito, são inadmissíveis as provas ilícitas por derivação. Salvo, vamos então às hipóteses em que as provas ilícitas por derivação serão admitidas. Quais são as hipóteses em que as provas ilícitas por derivação são admitidas? Parágrafo 1º responde: quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. O que é isso? Se não há nexo de causalidade, é porque a derivada derivou de uma fonte independente e não da prova ilícita. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Segunda hipótese. Primeira hipótese, quando não houver nexo causal. Segunda hipótese, quando puder ser obtida por uma fonte independente. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto de prova. O parágrafo 2º não cria uma terceira hipótese. O parágrafo 2º explicita, explica, define a segunda hipótese. Portanto, ao nosso ver, só existem duas hipóteses, sendo que a segunda é explicitada pelo parágrafo 2º. Vamos ler mais uma vez para você tirar a sua opinião? São também inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, salvo, letra A, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Acabou. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente, está definindo o que é fonte independente, aquela que por si só, e aí vem embora. Então vamos lá. Primeira hipótese, inexistência de nexo causal. Nessa primeira hipótese, a prova ilícita por derivação é válida, porque não existe nexo causal entre ela e a prova ilícita. Mas desculpe, se não há nexo causal, então ela não é ilícita por derivação. O que a lei está dizendo é o seguinte: tem uma prova ilícita, uma confissão mediante tortura. A partir desta prova ilícita, derivou-se uma prova lícita em si mesma, mas ilícita por derivação. Esta prova ilícita por derivação será válida quando não houver nexo causal entre ela e a ilícita que a originou. Não sei se vocês concordam comigo, mas se não houver nexo causal entre a derivada e a ilícita, é porque ela não é derivada. Se o fruto não derivou da árvore envenenada, como é que se pode aplicar a teoria da prova ilícita por derivação? Me respondam. A prova ilícita por derivação é aquela causada por uma prova ilícita. A prova ilícita por derivação
é uma prova lícita em si mesma, mas causada por uma prova ilícita. Aplicando-se o princípio da causalidade ou sequencialidade, a nulidade de um ato contamina todos os atos que dele se originaram, que dele derivaram. Se o fruto pertence a uma árvore envenenada, ele também está envenenado. Quando o legislador diz, primeira hipótese em que admite-se a prova ilícita por derivação, quando não houver nexo de causalidade entre ela e a ilícita. Se não há nexo de causalidade, ela não é prova por derivação. Se não há nexo de causalidade, não há que se aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se não há nexo de causalidade, ela não é prova ilícita por derivação. Portanto, a primeira parte do parágrafo 1º é redundante e é supérflua. Ela é desnecessária. Vocês lembram da teoria da conditio sine qua non? É direito penal, não é processo penal. A teoria da conditio sine qua non e o critério da eliminação hipotética dizem o seguinte: se ao apagar uma causa, se ao desconsiderar uma causa, se ao fingir que uma causa não ocorreu, se ao eliminar hipoteticamente uma causa, a consequência continuar existindo, é porque esta consequência não foi provocada pela causa. Elimina os pais. Sem os pais não tem um filho. Então os pais são a causa do filho. Agora, elimina os pais. O estranho continua existindo. Os pais não foram a causa da existência do estranho. Isso é teoria da eliminação hipotética. O que a lei está dizendo é o óbvio. Se eu apagar a prova ilícita, a prova derivada continuar existindo, é porque ela não foi provocada pela ilícita. Eu tenho aqui uma fonte independente da prova ilícita que causou a prova derivada. Então, quando a prova derivada não tiver nexo causal com a prova ilícita, não tiver sido provocada pela prova ilícita, mas tiver sido causada por uma fonte independente da prova ilícita, ela não será contaminada pelo vício da ilicitude. Aqui eu tenho duas relações, uma com uma prova ilícita e uma com a prova lícita. Eu tenho uma prova ilícita e tenho uma prova lícita. A prova derivada foi causada pela prova lícita e não pela prova ilícita. Não tem nexo causal com a prova ilícita. Logo, não vai ser contaminada. Mas isso é óbvio. Isso é evidente. É a teoria da inexistência do nexo causal. A lei diz: quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ela poderia ter dito diferente. Ela poderia ter dito: quando houver um nexo de causalidade tênue entre uma e outra, aí até seria admissível. Mas ela diz: quando não houver nexo causal. Não havendo nexo causal, não teria nem que se referir à prova ilícita por derivação. Nem deveria fazer parte de um dispositivo que se refere à prova ilícita por derivação, porque ele fala da inexistência de nexo causal. E a inexistência de nexo causal não se confunde com a fonte independente. Muito bem. Aqui,
Tem dois casos clássicos dos Estados Unidos, da Suprema Corte norte-americana, que levaram à construção dessa teoria de inexistência de nexo causal. Primeiro, Murray versus United States. Vamos ter que apagar. Vamos apagar, para usar parte da louça. Hã? Primeiro caso, Murray versus United States. O que aconteceu nesse caso? A polícia invadiu um armazém geral situado no cais. Entrou nesse armazém, desconfiando que lá estavam depositadas grandes quantidades de entorpecente. Entraram no armazém. Olharam e localizaram todos os containers contendo cocaína. Quietinhos, saíram na ponta do pé, fecharam a porta e não realizaram prova alguma. Portanto, não produziram nenhuma prova ilícita. Fizeram uma diligência ilícita. Com esta informação já confirmada, ingressaram com pedido de busca e apreensão, realizaram a diligência de busca e apreensão e apreenderam a droga. Começou a discussão. Não, mas espera um pouquinho. Isso aqui se originou daquele ato ilícito. Não, na verdade não se originou. O nexo causal entre a apreensão e a ação policial é a diligência de busca e apreensão. Não, mas na origem eles entraram. Então a Suprema Corte americana entendeu que havia um nexo de causalidade tênue. Se você aplicar a teoria da conditio sine qua non, você vai dizer, se eles não tivessem entrado, eles não iam saber. Se não soubessem, não iam pedir. Se não pedissem, não iam apreender. Então está contaminada na origem por uma ação ilegal, que foi a invasão do armazém. Acontece que se entendeu que não havia nexo de causalidade. Ou que se houvesse esse nexo de causalidade, ele era um nexo de causalidade tênue, bastante leve. Ou seja, que a apreensão da droga derivou de uma fonte independente da invasão, que foi o pedido de busca e apreensão. Acho que forçaram um pouquinho. Mas, de qualquer jeito, esse foi um caso que se entendeu. Vai. Então, só que o legislador, em vez de colocar de uma inexistência de um nexo causal tênue, ele fala a inexistência de nexo causal. Então, ele propicia a aplicação da teoria da conditio sine qua non. Eu vou reler. São inadmissíveis, salvo quando não evidenciado o nexo causal. Para não evidenciar nexo causal, é a teoria da conditio sine qua non, eliminação hipotética. Você apaga o ato. Se ao apagar o ato desapareceu a prova, é porque tem nexo causal. Aqui se entendeu que havia um nexo causal tênue e não a inexistência de nexo causal. Só que me parece que este caso que a doutrina aponta como tendo originado a inexistência do nexo causal, não poderia ser aplicado, porque nexo causal existiu, ainda que tênue. O legislador deveria ter dito quando não houver nexo causal ou quando mesmo for tênue. O segundo caso é do Wong Sun contra United States. Também ligado a narcotráfico. O que aconteceu? Várias prisões ilegais, sem uma causa provável. Foram pegando as pessoas. Para você decretar a prisão provisória de alguém, é necessário o quê?
no americano fala causa provável, para nós indícios razoáveis. Foram feitas várias prisões sem indícios razoáveis. Várias. E nenhuma destas prisões resultou em confissão. Nenhuma destas prisões resultou numa produção de prova. Foram todos soltos. Meses após, um dos presos, que já estava solto, se arrependeu e resolveu confessar. Esta prova nada teve a ver aí sim com aquelas prisões ilegais. Se você apagar as prisões ilegais, ainda assim teria ocorrido o arrependimento da prática do crime e a confissão. Aqui, se você aplicar a conditio sine qua non, verá que não existe nexo causal. No primeiro caso é nexo causal tênue. No segundo caso é inexistência de nexo causal. E a inexistência de nexo causal fez com que se entendesse que a produção da prova derivou de uma fonte independente, sem relação com a prova anterior. Por isso, esses dois casos, há muita polêmica na doutrina, mas esses dois casos me parecem claramente a inexistência de nexo causal. E se não há nexo causal, se não existe nexo causal, é porque a prova derivada foi produzida por uma fonte independente. Nós estudamos isso, causa independente, causa dependente. É a mesma coisa. Foi produzida por uma causa independente. Causa independente é aquela que por si só produziu o resultado. Então, a teoria da fonte independente, pode botar na lousa, que tem em base alguns casos da Suprema Corte, leva em conta que a prova derivada não foi produzida nem derivada da ilícita, mas foi produzida e derivada de uma fonte independente da ilícita. Daí porque quando eu leio o parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo, vem comigo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. É a mesma coisa que dizer, salvo quando a outra derivou de uma fonte independente. Uma fonte que não tem relação com a prova ilícita. Por isso, o legislador fez uma bruta confusão. Inexistência de nexo causal é a mesma coisa que derivar de uma prova ou fonte independente. Ou, se você preferir, derivar de uma causa independente. Por isso que não tem nexo causal, porque derivou de uma causa independente. O fruto não é daquela árvore envenenada, o fruto é de outra árvore. Perfeito? Então, esta é a primeira hipótese. A primeira hipótese, para mim, que me desculpem, ela é supérflua. Ainda que o legislador nada dissesse, a prova derivada valeria. Pelo simples fato de que, não tendo sido causada pela prova ilícita, jamais poderia ser contaminada pela mesma. Ponto. Está claro? Alguma dúvida? Maravilha. Vamos para a segunda parte, então. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo, vamos lá? Segunda parte. Quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Olha aqui. Nós estamos falando em juízo aleatório. Salvo quando as derivadas puderem. Não está dizendo salvo quando as derivadas foram obtidas. Não, salvo quando as derivadas puderem ser obtidas. Salvo quando as derivadas hipoteticamente puderem vir a ser obtidas também por uma fonte diferente, por uma fonte independente. Este puderem
já denota que não foi. Não está falando que a prova derivada foi produzida por uma causa independente. Está levantando a hipótese de que ela poderia ter sido, puderem vir a ser, produzidas por uma fonte independente. Bom, e o que é esse puderem vir a ser produzida por uma fonte independente? O que quer dizer isso? Salvo quando a prova derivada puder vir a ser produzida por uma fonte independente. O que é isso? O parágrafo 2º explica. Vamos à explicação do parágrafo 2º, que não cria nova hipótese. Esclarece a segunda hipótese do parágrafo 1º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites legais, aquela que por si só, seguindo os trâmites legais, aquela que por si só, seguindo os trâmites legais, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Nós estamos falando aqui, não de fatos ocorridos, em que você verifica, aqui teve nexo causal e aqui foi uma fonte independente. Nós estamos aqui fazendo um juízo aleatório. Seria capaz de, por esta razão, mais uma vez na tela, última vez, dá uma olhadinha, uma última olhada, por esta razão, aqui nós não estamos falando, aqui nós estamos falando na segunda parte da teoria da descoberta inevitável, que você já escreveu em inglês também. O nome original eu não vou repetir. Teoria da descoberta inevitável. Poderia ter sido produzida por uma fonte independente. Poderia. Poderia. Mas, capês, por que a lei usou a expressão fonte independente se é descoberta inevitável? Dá um desconto para o legislador, vai. É que a teoria da descoberta inevitável é uma derivação da fonte independente. É uma variação da teoria da fonte independente. Mas aí, não é matriz, é filial. É um juízo hipotético. Poderia ter sido. Agora que nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso. É a segunda parte do parágrafo 2º. Tá legal? Esta teoria é inspirada no famoso caso vou apagar aqui, vou usar uma parte.
poderia, puderem. Tá legal? O caso Nix versus Williams, 1984. Corta para mim. Eu vou ler para vocês o que escrevi no curso de processo penal. Inspirada em um precedente da Suprema Corte norte-americana, qual seja o caso Nix versus Williams, julgado em julho de 1984, a regra da Inevitable Discovery Limitation, limitação da descoberta inevitável, não se presta a um infindável juízo de probabilidades. É perigosíssimo isso. Poderia, seria. Então não precisa mais ter lei. Não precisa fazer mais nada. Basta ficar imaginando, se eu tivesse feito isso. Não se presta a um infindável juízo de probabilidades, mas se baseia em situações bastante concretas e demonstráveis de modo evidente. Você agora está estudando comigo. Estamos sentados na sala, eu e você, com o livro aberto. Nós estamos estudando juntos. No caso, Nix versus Williams, investigava-se o desaparecimento de uma menina de 10 anos, ocorrido em Des Moines, estado do Iowa. O suspeito fora preso no mesmo estado do Iowa. O cara estuprou, matou e ocultou o cadáver da menininha. Só aí você já vê que os juízes já estavam um pouco mais sensibilizados para admitir a prova. Muito bem. O suspeito fora preso no mesmo estado de Iowa, na cidade de Davenport. Seu defensor foi avisado pela polícia de que ele seria levado ao local do desaparecimento. Criança desaparece no estado de Iowa, numa determinada cidade, local provável do crime, e o suspeito é preso no mesmo estado em outra cidade. O defensor liga, prende ele e fala: você tem defensor? Tenho. Você tem o direito de entrar em contato com ele. Telefonou, o que eu faço? Doutor? Nada. Eu não vou até aí, que não adianta eu ir até aí. A polícia vai te trazer até aqui. Mas você não diga uma palavra para eles. Põe o comandante aí da polícia na linha. Olha, eu não quero que o senhor converse com o meu cliente. Eu não quero trocar qualquer tipo de informação com o meu cliente. Somente quando ele chegar aqui, é que vou discutir com ele e verificar o que nós vamos fazer. Transporte-o em silêncio. O defensor foi avisado pela polícia de que ele seria levado para o local do desaparecimento, mas que não seria interrogado no caminho, porque a prova seria ilícita, violação da 5ª emenda. Não pode conversar. Tá certo? Muito bem. Entretanto, é quase irresistível, uma longa viagem. Durante o trajeto, houve uma conversa informal. Claro que não constam maiores dados, portanto, teria havido uma conversa espontânea e informal. Houve uma conversa informal na qual se deu a admissão do crime.
e a indicação do local em que o corpo tinha sido enterrado. Apesar de a confissão ter sido ilicitamente obtida, sexta emenda, violação da sexta emenda, a localização do corpo acabou sendo admitida como válida. E agora? No caminho ele falou, eu matei e enterrei nesse local. A polícia foi direto, desenterrou e ali estava o cadáver da menina, o corpo da menina. Típico caso de prova ilícita. Típico caso. Feita por uma fonte independente. Foi produzida pela prova ilícita. A árvore envenenada é que causou a localização lícita em si mesma do corpo. Muito bem. Mas foi admitida como válida. E o fruits of the poisonous tree, a teoria dos frutos da árvore envenenada, não sendo considerada prova ilícita por derivação. Mas como? Não foi produzida por uma fonte independente. Foi produzida pela árvore envenenada, foi produzida pela prova ilícita. Fica mais claro aqui, né? Eu estou meio escuro, né? Não foi considerada a prova ilícita por derivação, já que o seu encontro seria inevitável. Seria, poderia, puderem. Não é o que está escrito no final do parágrafo 1º, no parágrafo 2º? O seu encontro seria inevitável. Mas por que seria inevitável? Juízo hipotético. Só que aqui está bem claro, não é qualquer juízo hipotético. Na hipótese, porém, não houve um juízo aleatório de possibilidades. Mas, ao contrário, no local já havia 200 voluntários. Além da polícia, com toda a área cercada, eles já vinham andando em sentido contrário, rastreando cada centímetro quadrado. Já havia uma prova concreta, ou melhor, uma produção iniciada concretamente. Uma produção iniciada concretamente que não tem nenhuma relação com o meio de prova obtido. Uma produção iniciada concretamente e que iria, de uma maneira ou de outra, levar ao mesmo resultado. Houve, portanto, um juízo hipotético. Mas o juízo hipotético calcado em dados bastante concretos. No local já havia 200 voluntários, além da polícia, com toda a área cercada, sendo o encontro do corpo do delito mera questão de tempo. Não foi a confissão informal que determinou o deslocamento de todo aquele contingente ao local. Eles já se encontravam lá. Independentemente da confissão, eles já estavam lá. Já estavam cercando a área e iriam encontrar o corpo. De um jeito ou de outro. A systematic search of the area that was being conducted with the aid of 200 volunteers and that had been initiated before the respondent made incrimination statements. Já tinha começado a busca. A busca já tinha começado, são expressões tiradas do acórdão. A busca já tinha se iniciado quando houve a confissão informal. Assim, a busca em toda a área já tinha se iniciado de modo efetivo antes das informações colhidas junto ao incriminado, sendo que estas apenas aceleraram, mas não determinaram o encontro da prova. Convém notar que aqui também cabe a aplicação da regra da eliminação hipotética. Ainda que não houvesse a confissão, como a busca já tinha se iniciado e se encaminhava para o encontro, a prova seria inevitavelmente produzida. O que está se dizendo aqui? O primeiro caso é a inexistência de um nexo causal efetivo e comprovado, teoria da fonte independente. A segunda é a inexistência de um nexo causal com base no juízo hipotético, teoria da descoberta inevitável. Agora, é preciso muito cuidado, porque nesse segundo caso, a teoria da descoberta inevitável
fica aberta uma porta para violação, para afronta à garantia da proibição das provas ilícitas. Fica aberta uma porta para que a exceção se torne regra. De maneira que a teoria da descoberta inevitável, chamada equivocadamente de teoria da fonte independente pelo legislador, porque é só uma derivação da teoria da fonte independente, a teoria da descoberta inevitável só pode ser adotada quando já existir uma outra prova em curso que nada tenha a ver com a prova produzida, que nenhuma relação guarde com a prova ilícita. Se ela não tiver nenhuma relação e por um meio probatório diverso estiver se encaminhando para a produção, aí sim, mas somente quando isso estiver de maneira bastante clara. Portanto, duas teorias do parágrafo 2º, do parágrafo 1º. Teoria da fonte independente, chamada de teoria da inexistência do nexo causal, mas que é a mesma coisa. Não são duas teorias diferentes, são a mesma teoria. E a teoria da descoberta inevitável, que é a teoria da inexistência hipotética do nexo causal. Uma é a inexistência concreta do nexo causal, fonte independente. A outra é a inexistência hipotética do nexo causal, teoria da descoberta inevitável. Aí, demais, vem o parágrafo 3º, em que determina-se a decisão de desentranhamento. A prova ilícita tem que ser não apenas considerada ilícita, mas desentranhada. E uma vez desentranhada, ela tem que ser destruída. Está claro? Os casos mais comuns e frequentes de provas ilícitas entre nós, atualmente, são os derivados de interceptação telefônica. São os casos mais frequentes. Interceptação ilegal de conversa telefônica. De acordo com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, está consagrada a inviolabilidade. Não pode ser violado. Está consagrada a inviolabilidade da garantia do sigilo. Portanto, não pode ser violado o sigilo das comunicações. Que tipo de comunicação cujo sigilo é protegido contra a violação? O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo, da correspondência epistolar, que é a correspondência por carta. Inviolabilidade da correspondência por carta não pode ser violada. Inviolabilidade da correspondência telegráfica. E inviolabilidade da transmissão de dados.
Inviolabilidade da correspondência telegráfica. Inviolabilidade da correspondência de dados. Está consagrada esta garantia. Garantia da inviolabilidade da correspondência epistolar, por carta, telegráfica e de dados. Sem restrição. Esta inviolabilidade é garantida de modo absoluto. Esta inviolabilidade é garantida sem a previsão de exceções, de hipóteses em que admite a restrição, em que se admite a restrição. Corta para a tela. O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade total, absoluta, da correspondência por carta, telegráfica e da transmissão de dados. A jurisprudência e a doutrina, no entanto, entendem que nenhuma garantia é absoluta. Nem o direito à vida é absoluto. A Constituição assegura a pena de morte em caso de guerra declarada. Não há direito absoluto. Todos os direitos tendem a se harmonizar. De maneira que, apesar de a Constituição não prever hipóteses de restrição da comunicação por carta, telegráfica ou de dados, excepcionalmente, o ruim do Brasil é que a exceção vira regra. Excepcionalmente, olha o advérbio de modo, hein? Excepcionalmente, poderá haver a restrição da correspondência de carta, telegráfica ou de dados, sempre que o interesse público assim o exigir. Eu vou dar um exemplo clássico. A Lei de Execução Penal, no artigo 41, parágrafo único, admite que o diretor do estabelecimento carcerário censure a correspondência do preso, sempre que houver risco à ordem pública. 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal. Então, é possível, excepcionalmente, que se restrinja o sigilo da correspondência por carta, telegráfica ou de dados. Tudo bem? Segunda hipótese de inviolabilidade. Comunicação telefônica. Neste caso, a Constituição prevê exceções. Salvo, ao contrário da primeira parte, que é a correspondência por carta, telegráfica ou de dados, na comunicação telefônica se admitem restrições. Comunicação telefônica, salvo quais são as hipóteses em que se admite a restrição ao sigilo da comunicação telefônica? Ao contrário da comunicação por carta telegráfica e de dados, a comunicação telefônica admite restrições. A Constituição claramente diz. Quais são as hipóteses? Primeiro, deve haver uma lei autorizando e regulamentando os procedimentos. Existência de lei. Sem existência de lei, não se admite interceptação de comunicação telefônica. Não se admite quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Está com a Constituição aberta aqui? No artigo 5º, 12 para mim, faz favor. Então,
No caso do sigilo das comunicações telefônicas, a Constituição expressamente admite restrições. Quando? Se houver lei autorizando. Segundo, ordem judicial. E terceiro, finalidade criminal. Instruir, obrigado, instruir investigação policial ou instrução processual penal. Lei, ordem judicial e finalidade criminal. Vou ler aqui. É inviolável o sigilo da correspondência, carta, e das comunicações telegráficas, telégrafo, de dados e, última parte, das comunicações telefônicas, salvo, corta para a tela, salvo, só no último caso, por isso que ele foi destacado, salvo, corta para mim, no último caso, corta para mim, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e forma que a lei estabelecer, e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, salvo ordem judicial, lei, finalidade penal, instruir investigação policial ou instrução processual penal. Muito bem. Veio a lei 9296. 9296. 9296. De 24 de julho de 96. A lei de interceptações telefônicas. E a lei 9296 de 1996 estabeleceu, que não poderia deixar de ser, que interceptação telefônica somente ordem do juízo competente para a causa principal. Eu não gosto de falar de caso concreto, mas o caso do senador Demóstenes Torres, que era senador de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, e teve o sigilo que é violado por ordem de juiz de primeira instância, vai dar o que falar ainda. Mas vamos voltar. Ordem do juízo competente para a ação principal. B. Indícios razoáveis. Devem ser apontados indícios razoáveis. Quando não houver qualquer outro meio, é a última ratio, não a primeira. Para investigar crime apenado com reclusão.
finalidade de instruir investigação policial ou instrução processual penal. Sem isso, não se admite a interceptação telefônica e ela será considerada inválida. Mais uma vez, uma última chance. A lei estabelece esses requisitos e preenchidos os requisitos, ela admite a interceptação só nesses casos. Da comunicação telefônica. Muito bem. O que é comunicação telefônica? É a transmissão de sinais sonoros, voz, de escritos, palavras escritas, de imagens, som, escritos, imagens e dados de informática pelo telefone, estático ou móvel, fixo ou celular. Portanto, é a transmissão de qualquer tipo de comunicação, verbal, escrita ou dados de informática. A comunicação não só telefônica, mas a telemática, que é a comunicação de dados de informática pelo cabo telefônico, também estão atingidas pela lei. Pode haver a interceptação de qualquer tipo de comunicação, de qualquer sinal que esteja sendo emitido pelo cabo telefônico ou pelo telefone. Tá claro? Muito bem. O que é interceptação? Interceptação significa intromissão. Ou seja, a interceptação que é proibida pela lei e pela Constituição, salvo aquelas hipóteses, pressupõe um terceiro que interceda numa comunicação entre duas partes ou mais. Portanto, um terceiro sem autorização dos interlocutores, captando o conteúdo da comunicação. Isto é interceptação em sentido estrito. Nenhum dos interlocutores sabe que tem um terceiro ali. Esta interceptação tem que obedecer a todos os ditames da Lei 9296. Correto? E além da interceptação em sentido estrito, é alcançada também pela expressão interceptação telefônica, a chamada escuta telefônica. O que é escuta? Legal. O terceiro, com autorização de um dos dois. Caso de sequestro, por exemplo. A polícia dali é autorizada por um dos interlocutores captando a conversa. Isso é escuta. Então a interceptação compreende a interceptação em sentido estrito
e a escuta telefônica. Interceptação em sentido estrito, nenhum dos interlocutores sabe. Escuta, um deles sabe. Nenhuma nem outra pode, sem ordem judicial, indícios razoáveis, inexistência de qualquer outro meio, juiz competente, finalidade de investigação criminal, tanto a escuta, com autorização dos interlocutores, quanto a interceptação em sentido estrito, constitui interceptação. E a gravação? E a gravação? A gravação é o próprio interlocutor. Aqui não tem a figura do terceiro. Então já sai da hipótese da Lei 9296. Na gravação é o próprio interlocutor captando a conversa. Aqui já não se aplica mais a Lei 9296. Na gravação, a regra é a geral. Proteção da intimidade. Uma gravação de uma conversa sigilosa é uma prova ilícita, não por ser interceptação, mas por afrontar o princípio a garantia da intimidade e proteção da vida privada. Aí, depende do caso concreto, poderá ser admitida com o princípio da proporcionalidade. E última informação, para acabar a aula. Registros telefônicos. Registro telefônico é diferente de comunicação telefônica. Interceptar uma comunicação telefônica é captar a conversa no momento em que ela está ocorrendo. Obter o registro telefônico é solicitar junto à operadora a relação de todos os números que entraram em contato com aquele número. Então é um documento. Aí nós estamos diante de prova documental. Qual que é a diferença? Quebra do sigilo de comunicação telefônica, interceptar o que duas pessoas estão falando, só juiz. Nem CPI pode. Nem a CPI, que tem poderes de investigação próprios de juízes, de autoridades judiciárias, pode. Interceptação tem a garantia da reserva jurisdicional. Ouvir a conversa de terceiros só com ordem judicial. Nenhuma outra pode suprir, nem mesmo das comissões parlamentares de inquérito que têm poderes próprios de autoridade judiciária. Só juiz. Garantia da reserva jurisdicional. Agora, a quebra do sigilo telefônico, isto a CPI pode fazer. Está claro? Então não confundam o sigilo telefônico, que são os números para os quais o aparelho ligou, com a comunicação telefônica. O sigilo telefônico é uma prova documental, uma requisição de um documento. Está claro? E o sigilo bancário? Para acabar. Para arrasar de vez. E o sigilo bancário? Entrar na conta do outro. Nas aplicações, na conta. E o sigilo bancário? Não tem reserva jurisdicional. CPI pode. Sigilo bancário, não telefônico, bancário. CPI pode. Ministério Público pode diretamente, sem ordem judicial, desde que seja investigação para a proteção do patrimônio público. Sigilo bancário, CPI pode. Ministério Público pode, desde que a investigação seja para proteger patrimônio público. E autoridades tributárias e administrativas do Banco Central também podem, para fiscalizar lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Então, o sigilo bancário não tem a mesma proteção das comunicações telefônicas. O sigilo bancário pode ser alcançado pela requisição do Ministério Público, CPI ou autoridades do Banco Central.
Sigilo telefônico, CPI e juiz. Interceptação telefônica, só juiz. Ponto. Creio que trabalhamos o suficiente por hoje. Falta 1 minuto para o meio-dia. Pelo relógio agora, dá vivo meio-dia em ponto. Então, nesse momento, meio-dia em ponto, nós encerramos essa aula que começou às 9h02. Faremos 2 sorteios. Esse curso de processo penal eu não vou sortear aqui agora, porque é meu, está arriscado. Eu vou sortear primeiro o volume 2 e o Código Penal comentado. Começando pelo Código Penal comentado. Vamos lá, rapidinho, sem perder tempo, está aqui. Anderson Calício da Silva. Entre em contato com a nossa produção. Anderson Calício da Silva. Ganhou o Código Penal comentado. E agora, mais um sorteio. Danilo de Melo Ferraz. Quem é? Esse aqui é do pessoal que está presente. Então já rodou. Avisa ele que ele deixou ele ganhar o livro. Volume 2. Fernanda Cristina Simonato. Você. A Fernanda ganhou o volume 2. Tá certo? Muito bem. E eu vou sortear daqui o curso de processo penal. Esse livro aqui. 20ª edição, que tem 17 vídeos. Agora eu gravei. 23 vídeos no volume 1, parte geral do Código Penal. Curso de Direito Penal. O curso. Volume 1, que é a parte geral. Tem 23 vídeos meus. Mini palestras. E o curso de processo penal, que é o azul, tem 17 vídeos. Para quem não gosta de ler. Número que tem aumentado a cada dia. Ganhou o curso de processo penal Luciana do Nascimento Costa Azevedo. Entrar em contato com a nossa produção também. Muito obrigado. Desculpe ter me excedido 1 minuto além do tempo. Um bom final de semana, bons estudos e atenção, que esse é um dos pontos que mais caem em concurso. Tchau.